Olá, seja bem-vinda a JC Cursos e Treinamentos, dando sequência a uma série de vídeos onde eu vou estar mostrando as prováveis evidências para atendimento aos requisitos da norma. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o requisito 6, planejamento, dentro da subcláusula planejamento de mudanças. E qual é o objetivo dessa subcláusula? O objetivo é determinar a necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade da organização, para se adaptar às mudanças em seu ambiente de negócios, bem como para garantir que quaisquer mudanças propostas sejam planejadas, introduzidas e implementadas de forma controlada. Ou seja, são as mudanças que a organização ela vai determinar para o seu sistema de gestão da qualidade. Mas essas mudanças, elas precisam ser realizadas, elas precisam ser planejadas de forma controlada, com o objetivo de manter sempre a integridade do sistema de gestão. Então, esse é o principal objetivo. E o que diz a norma? Vamos ver o que diz a norma dentro desse requisito. A norma fala assim: quando a organização determina a necessidade de mudanças no SGQ, as mudanças devem ser realizadas de maneira planejada e sistemática, conforme está lá no requisito 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos, especificamente em 4.4.1, na letra G, aonde está escrito, e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados pretendidos. Ou seja, a organização, quando ela determinar as mudanças, essa mudança tem que ser feita de uma forma planejada, olhando sempre para o que está lá no 4.4, que é o sistema de gestão da qualidade de seus processos. É a forma como esses processos foram estabelecidos, eles foram determinados. E essas mudanças elas têm que manter essa integridade que não vá comprometer o sistema de gestão. E aí no 4.4.1, letra G, fica bem claro, implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem os resultados pretendidos. Ou seja, aquele resultado que foi determinado, o resultado pretendido da organização, ele tem que ser alcançado. Mas a mudança ela não pode causar um efeito negativo, ela não pode causar aí, um impacto negativo no sistema de gestão. Continuando, a organização deve considerar o propósito das mudanças e suas potenciais consequências. Ou seja, quando a organização ela determinar essas mudanças, ela tem que avaliar também as suas potenciais consequências. De forma que, com esse planejamento sendo feito de uma forma planejada, né, ela não cause nenhum prejuízo no sistema de gestão. Continuando, na letra B, deve considerar a integridade do SGQ. Então, vai fazer a mudança, planeje essa mudança, verifique as suas potenciais consequências e considere sempre a integridade do sistema de gestão da qualidade. A disponibilidade de recursos. Não vamos fazer uma mudança se não tem disponibilidade de recursos. O que é recursos? Recursos é máquina, equipamento, instalações, recursos de pessoal, recursos financeiros. Então, todo esse planejamento que a organização ela vai fazer para implementar essas mudanças tem que levar também em consideração os recursos disponibilizados, né? O que tem disponível para fazer essa mudança. Letra D. A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. Ou seja, vou precisar fazer uma realocação de pessoal. Ele já tem hoje uma atividade, vamos supor que vai haver uma ampliação numa linha de montagem, por exemplo. Então, o pessoal que eu já tenho hoje, eles serão os mesmos que serão realocados para essa nova linha.
ou não, vou precisar fazer aí uma nova contratação. Então, tudo isso aí envolve o planejamento, de forma, mais uma vez, garantindo sempre a integridade do sistema de gestão, ok? Nesse slide, eu trouxe alguns exemplos de mudança. Atualização de tecnologias. Então, se a organização ela está percebendo, né, e percebeu uma necessidade de mudanças advindas aí de clientes, né, de mercado, e aí precisar fazer essa atualização tecnológica em termos de programas, aplicativos, sistemas. Isso é uma mudança que vai ter na organização. Então, aqui é um exemplo de mudança quando a organização vai fazer essa atualização de tecnologias. Outro exemplo, revisão de processos operacionais. Então, essa revisão ela pode até advir da atualização tecnológica, ou seja, entrou um programa, um aplicativo, né, um sistema, e aí a organização automaticamente pode precisar fazer essa atualização, rever os seus processos operacionais, seja na parte de operação, seja na parte de treinamento, seja na parte de manutenção, enfim, quando há essa identificação, precisa que também a organização acompanhe se vai precisar fazer ou não essas revisões nos seus processos operacionais. Outro exemplo, alteração na estrutura organizacional. Nesse caso, pode ser que haja uma necessidade de mudar o organograma da empresa, por exemplo. Então, a organização poderia ter aí na sua estrutura hierárquica 6 níveis, e em função de mudanças, ela reduziu para 3 ou para 2, e nesse exemplo aí também caberia uma mudança, ou seja, uma alteração na estrutura organizacional. Outro exemplo, aquisição e instalação de novos equipamentos. Com uma identificação, por exemplo, já pegando aquela atualização tecnológica que precisaria implementar na empresa um programa, um aplicativo, um sistema, e aí poder também, em conjunto, ter essa necessidade dessa aquisição e de instalar novos equipamentos. Outro exemplo de mudança, treinamento e capacitação. Treinamento e capacitação é algo contínuo. Então, sempre que houver uma necessidade, a organização ela precisa trabalhar a parte de treinamento e capacitação do seu pessoal. Pode ter advir também da aquisição de uma máquina, de um equipamento, em que precisará treinar as pessoas na operação desse equipamento. E aí precisa que seja feita uma análise dessa mudança. De que forma eu vou fazer? Vou colocar esse pessoal para treinar internamente, vou precisar fazer externamente, vou fazer aí qual é a carga horária, enfim, é todo um processo aí para avaliar e implementar essa mudança. E sempre atento para garantir a continuidade do negócio e garantindo a integridade do sistema de gestão da qualidade. Outro exemplo, mudança ou adição de novos fornecedores. Pode ser que nesse caso aqui a organização ela tenha que adquirir novos fornecedores em função de que um aumento de produção, um aumento no seu leque de prestação de serviços, né, dos seus produtos, e aí ela precisa fazer essa mudança. Ou seja, precisa que haja uma adição aí de novos fornecedores. Tá? Então, esse é mais um exemplo. Outro exemplo, adaptação às normas regulamentares. Essa mudança aí é algo que a gente pode perceber quando tem uma mudança na legislação. Mudou a legislação, precisa que a organização ela vá se adaptar também a essa mudança. Isso é uma mudança. Mudou a legislação, a organização precisa se adaptar, precisa se adequar a essas mudanças. Melhorias na logística, desde o do recebimento de insumos, né, de matéria-prima, e também a parte de distribuição. Havendo essa necessidade por também
um aumento na sua produção, um aumento na demanda, isso é uma necessidade de mudança, tá? Então, melhoria na logística é um exemplo também de mudança. E por último, aqui um exemplo de adição de novos produtos ou serviços ao portfólio da empresa. A empresa está crescendo, aumentou o seu leque de serviços, teve que fazer uma mudança aí no seu portfólio, e isso também é uma mudança. Tá? Então aqui foram só alguns exemplos que eu trouxe para demonstrar o que seriam essas mudanças. Nesse próximo slide, eu estou colocando aqui um formulário, né? Estou colocando aqui até como um anexo, em que ele vem com no seu conteúdo aí, o que seria preenchido nesse anexo de mudança. Então tem aí o título, né? A logo, a data da solicitação, o grau de prioridade dessa mudança, enfim, tem toda uma sequência como exemplo do que seria esse formulário, que evidentemente, quando preenchido, ele se tornaria o registro da mudança que a empresa fez. Tá? Muito bem, eu encerro esse vídeo com essa frase do Demi, um dos gurus da qualidade, em que ele fala: a mudança não é apenas uma constante, é a oportunidade para a melhoria contínua. Não cabe à organização, ao identificar a mudança ou as mudanças, que elas sejam feitas de uma forma planejada e organizada, e principalmente mantendo a integridade do sistema de gestão da qualidade. Bom, com isso eu encerro mais um vídeo e nos vemos no próximo. Até lá!